Olá, eu sou Roberto Gu e hoje vou falar sobre a invasão da China pelo Japão. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se agora, clique no sininho para receber novas notificações de novos vídeos, tá ok? É de graça. Vou explicar para você como aconteceu a guerra entre a China e o Japão em 1937. Ela começou com o incidente da ponte Marco Polo em Pequim, com escaramuças entre tropas chinesas e japonesas. Mas como assim? Escaramuça entre japoneses e chineses dentro de Pequim? É porque as tropas japonesas já estavam dentro de Pequim. Vou explicar para você. Naquela época, a China, como era um país fraco e estava dominado por várias potências estrangeiras, ele tinha as principais cidades como Nanquim, Pequim e Xangai, bairros inteiros de estrangeiros, que a China não tinha jurisdição sobre elas. Por exemplo, atualmente, uma embaixada de um outro país dentro de um território é considerado como território estrangeiro e o governo local não tem jurisdição sobre a embaixada. Na China daquela época, não era só embaixada, mas eram bairros inteiros que o governo chinês não tinha jurisdição sobre elas. Então, em Pequim e Xangai, tinham bairros de americanos, bairros inteiros de franceses, ingleses e bairros japoneses. E dentro dos bairros japoneses, tinha guarnições militares, com o exército japonês dentro desses bairros. Porque como o governo chinês não tinha jurisdição, o governo japonês podia fazer o que quiser. Então eles mandavam tropa lá, a pretexto de defender e proteger os cidadãos japoneses que moravam naqueles bairros. Só para ter uma ideia do como a China naquela época era humilhada pelos estrangeiros, vou botar um parênteses aqui. Até hoje existe no Museu de Xangai uma plaquinha daquela época, num bairro inglês, tirado de um jardim que estava escrito assim: proibido a entrada de cachorros e chineses. Isto dentro da cidade de Xangai, uma cidade chinesa, mas só que estava dentro do bairro inglês. Então, no dia 7 de julho de 1937, tropas japonesas que estavam dentro do bairro japonês saíram para fora do bairro e estavam fazendo manobras militares na cidade de Pequim ostensivamente. E eles estavam parando os veículos e transeuntes fazendo blitz. Isso revoltou o governo chinês, que mandou tropas para acabar com essa situação. Quando as tropas chinesas chegaram na ponte Marco Polo, eles foram recebidos a tiro pelos japoneses. Então teve um intenso tiroteio entre tropas dos dois países. E isso resultou em diversas mortes dos dois lados. Isso serviu de desculpa e o estopim para iniciar a chamada Segunda Guerra Sino-Chinesa, que ia durar por mais 8 anos. Sino-japonesa, né? É. Você falou sino-chinesa. Volta. E isso foi o estopim e o início para a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi de julho de 1937 até agosto de 1945. Isso prolongou por mais de 8 anos essa guerra. Como o Japão já tinha tropas na Manchúria, que ficava perto de Pequim, eles mandaram as tropas que estavam na Manchúria e invadiram Pequim e tomaram rapidamente Pequim. Depois da tomada de Pequim, o Japão mandou tropas que estavam no Japão e fizeram uma invasão em massa em Xangai, que naquela época era a maior cidade da China. Fizeram bombardeios sobre a população civil e a guerra durou 3 meses
até Xangai cair nas mãos dos japoneses. Isso foi de agosto a novembro de 1937. Depois da queda de Xangai, os japoneses prepararam a invasão em massa a Nanquim, que ficava distante um pouco mais de 300 quilômetros de Xangai. Nanquim, naquela época, era a capital da China. Depois do cerco de Nanquim e de ataques da aviação, Nanquim finalmente caiu em 13 de dezembro de 1937. E a maior parte das tropas chinesas fugiram junto com o governo central para o interior, em Shanqi, mais de 1.500 quilômetros dentro da China, numa região de muito difícil acesso. E de lá manteve a guerra por mais vários anos com os japoneses. Com a queda de Nanquim, os japoneses fizeram uma campanha maciça de pilhagem, estupro e massacre de civis. Esse episódio foi conhecido na história como o massacre ou o estupro de Nanquim, quando os japoneses mataram centenas de milhares de civis. A partir de Chongqing, no interior da China, o governo central chinês manteve a guerra continuamente contra os japoneses. E o Japão só saiu da China depois de 15 de agosto de 1945, quando eles se renderam incondicionalmente aos aliados, depois das 2 bombas atômicas que foi jogado no Japão, e aí acabou a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, acabou a Guerra Sino-Japonesa. E o Japão saiu da China depois de agosto de 1945. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe. E até um próximo vídeo, ok?